Olá, vamos nós para mais uma videoaula, né? Essa agora sobre Mendel. Mendel é tido como o pai da genética, tá? Vamos contar um pouquinho da história, vou contar para você um pouquinho da história de Mendel. Quem foi Mendel? Gregor Mendel foi um biólogo botânico e monge que desenvolveu as bases da genética moderna. Os seus estudos o levaram a ser conhecido como o pai da genética. Mendel era filho único de um casal de camponeses de origem humilde e, ainda criança, observava a natureza e tinha curiosidades sobre as características das plantas. Aos 21 anos, Mendel entrou para o mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. O interesse pelas plantas estendeu-se até a sua vida adulta, né? E ele era o responsável pelo jardim do mosteiro. Assim, conseguia conciliar a sua vida religiosa com a vocação pela ciência. Em 1851, seu superior o encaminhou à Universidade de Viena, onde dedicou-se ao estudo da biologia, matemática e química. Após 3 anos de estudo, voltou ao mosteiro e passou a ser professor de ciências naturais e desenvolver os seus experimentos. Mendel realizava cruzamento entre diversas plantas e observava o comportamento de determinadas características. Os resultados dos seus experimentos e observação foram publicados em 1866, com o título Experimento com Plantas Híbridas. Nesse trabalho, Mendel apresentava as bases da transmissão hereditária e as suas conhecidas leis. Esse é o Mendel. Tá vendo aí? Vamos lá, então. Quais foram os experimentos que Mendel fez? Para conduzir seus experimentos, Mendel escolheu as ervilhas, né, que é uma planta de fácil cultivo, e ele realizava uma autofecundação. Possui um curto ciclo reprodutivo e apresenta muita produtividade. Então, a ervilha é uma planta fácil de se trabalhar, né, manualmente falando. Até porque Mendel não tinha muitos recursos, né, ele fazia tudo com pincel e à mão mesmo. A metodologia de Mendel consistiu em realizar cruzamento entre diversas linhagens de ervilhas, consideradas puras, né, entre aspas, e a planta era considerada pura por Mendel quando, depois de 6 gerações, ainda apresentava as mesmas características. Após encontrar as linhagens puras, Mendel começou a realizar os cruzamentos, né? Ele fazia a polinização cruzada. O procedimento consistia, por exemplo, em retirar pólen de uma planta com semente amarela e depois fala sobre o estigma de uma planta com semente verde. Então, como eu falei para você, né, ele era bem manual que Mendel fazia. Ele pegava o pincelzinho, ia lá na flor, pegava o pincelzinho, o pólen da flor, ia lá e polinizava artificialmente com aquele pincelzinho só para ver o que ia acontecer. E ele cortava, né, os estigmas da outra flor para ela não se autopolinizar, porque essas flores elas fazem uma autofecundação, né? Para que essa autofecundação não acontecesse, ele cortava, né, o estigma e pegava da outra e colocava nessa daqui para poder ver o que ia acontecer. O que Mendel observou? Ele observou as características. O que ele observou? A flor da cor, a posição da flor no caule, a cor da semente, a textura da semente, a forma da vagem, a cor da vagem e a altura da planta. Tudo isso ele observou. Ao longo do tempo, Mendel foi realizando diversos tipos de cruzamento com o objetivo de verificar como é que as características eram herdadas ao longo das gerações. Com isso, ele estabeleceu suas leis, que também ficaram conhecidas como genética mendeliana. Tá aí, então, o que ele observou, tá vendo? A forma da semente, se ele era o tipo de cotilédone que ele tinha, se era amarelo, se era verde, se a semente era cinza, se a semente era branca e rugosa, se era cinza e lisa, né? A cor das flores, se era branca ou se era roxa. A forma das vagens, se era uma vagem mais inflada, se era uma vagem mais enrugadinha, né? Sulcada. Se a vagem era amarela, se a vagem era verde. E o tipo de caule e o tipo de floração, tá vendo aqui? Axial, se a flor ficava no meio da planta ou se a flor ficava lá na ponta da planta. Se o tamanho era grande ou se o tamanho era pequenininho. Então, essas foram as observações que Mendel fez com as plantinhas dele de ervilha. Quais foram os resultados com a cor das sementes? Então, vamos lá. Primeiro ele cruzou a planta que tinha semente verde com a planta que tinha semente amarela. Essa aqui foi a primeira geração, fez o primeiro cruzamento.
Na primeira geração que nasceu, né, das vagens que nasceram, ele abriu as vagens, ele viu que dentro só tinham sementes amarelas. Ele chamou isso de geração F1, que foi 100% amarela, ou 4x4, né? São 4 sementes e 4 sementes amarelas. Então, o que ele fez? Ele pegou essas sementes amarelas aqui, essa planta cresceu, né? E ele autofecundou essa plantinha aqui, de amarela com amarela, mas que era fruto da verde com amarelo. Então, ele fez uma autofecundação. Ele chamou a verde pequenininha de vezinho, vezinho, e chamou a amarela de vezão, vezão. Então, ele foi lá, nasceram 100% vezão, vezinho, tá vendo aqui? O que ele fez? Ele autofecundou essa vezão, vezinho, e ele percebeu que a segunda geração dessa planta nasceram 3 ervilhas amarela e verde. Ele, opa, tem alguma coisa estranha aí. Percebeu que na primeira geração ficou tudo amarela, mas que como estava o gene lá, né, aquela informação do verde, acabou que nasceu uma verdinha na segunda geração. Isso foi o resultado da cor das sementes. Sobre o aspecto das sementes, o jeito que as sementes se apresentavam, se era uma semente lisa ou se era uma semente rugosa, tá vendo aqui? O que ele fez? Ele pegou as linhagens puras, de lisa e de rugosa, e cruzou. Pegou a semente que era 100% lisa com a semente que era 100% rugosa. Na primeira geração, nasceram todas lisas. Opa! Pegou lá aquela primeira geração 100% lisa, desse cruzamento aqui, e fez a autofecundação de novo, tá vendo? F1 com F1, que é a primeira geração. F1 com F1, da mesma forma, com a cor, se apresentou na semelhança, no formato da semente, né? Que foram 3 sementes lisas e uma rugosa, como no anterior, que foram 3 sementes amarelas e uma verde. Então, o aspecto da semente se comportou da mesma forma que a cor da semente. Então vamos lá, ele começou a misturar tudo. Gostou da brincadeira e misturou tudo. Pegou as sementes amarelas lisas com as verdes rugosas. Na primeira geração ficou 100% amarela lisa. Na segunda geração, ele autofecundou essas duas aqui, né? Que nasceu da primeira. E aí na segunda geração, olha que interessante que ficou. Ficou uma lisa amarela, uma rugosa verde. Uma lisa verde e uma rugosa verde. Então, misturou tudo, né, na segunda geração. Com as flores, como é que se comportou com as flores? Ele pegou as flores roxas, a planta que tinha flor roxa, com a planta que tinha flor branca e misturou as duas. Tá vendo aqui? Ele teve planta 100% roxa e teve planta 50% roxa e 50% branca na segunda geração. A primeira geração saiu 100% roxa e a segunda geração saiu 100%, perdão, 50-50, 50 roxa e 50 branca, né, no segundo cruzamento que ele fez. Com as vagens, o formato das vagens, como é que ficou esse formato de vagem? Pegou a vagem lisa e juntou com aquela vagem rugosa. O que saiu primeiro? 100% vagem lisa. Ele pegou lá e juntou, e da mesma forma saíram 3 vagens lisas e uma vagem rugosa na segunda geração. Depois do cruzamento dessa aqui, né, de resultado delas, ele cruzou 2 dessa, e aí nasceu dessa forma aqui. Com o caule, como é que ficou o resultado dele do caule? Olha lá. Caule grande, caule pequeno, caule grande. Na segunda geração, 3 caules grandes e 1 caule pequeno. Depois que ele pegou tudo isso, todos esses resultados, né, e ele começou a analisar tudo isso bonitinho, ele tirou as conclusões dele. E essas conclusões de Mendel deram origem à primeira lei de Mendel. Tá? Então, como é que ficaram essas conclusões? Cada organismo possui um par de fatores responsáveis pela determinação de uma característica específica. Né? Então, cada organismo tem lá um par de fatores que vai ser responsável pela característica. Quando os fatores são diferentes, pode ser que apenas um deles, no caso o dominante, se manifeste a sua característica. Indivíduos puros produzem gametas iguais, enquanto indivíduos híbridos, que são diferentes, produzem 2 tipos de gameta. Outra conclusão que ele chegou foi que durante a formação dos gametas, os fatores se separam, ou seja, cada gameta possui apenas um determinado fator. Engraçado, né? Que com pouco recurso, Mendel já conseguiu observar
o que a gente consegue ver hoje em laboratório no estudo do DNA, né? Estudo de gene, cromossomo, enfim. A gente consegue ver, consegue comprovar tudo que Mendel conseguiu ver a grosso modo só plantando ervilha. E a última coisa que ele observou foi que os fatores recebidos são dos progenitores paterno e materno. Cada um contribui com apenas um fator. Então, é aquela história dos 23 cromossomos maternos e os 23 cromossomos paternos. A gente recebe, nós seres complexos, nós somos a metade do nosso pai e a metade da nossa mãe. E Mendel conseguiu perceber tudo isso só plantando ervilha. Gente, Mendel era incrível, não é? Mas para ele chegar a essas conclusões, ele fez esse chamado diagrama de Punnett. Punnett é o sobrenome do rapazinho que ajudou Mendel com essa forma de observar as coisas, né? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui como é que funciona esse diagrama de Punnett. Eu tenho aqui o gene da mãe, um par de gene da mãe, Azão, Azinho, e eu tenho aqui um par, né, de genes do pai, Azinho, Azinho. Nesse caso aqui, eu tenho o fenótipo e o genótipo, né? Genótipo, 50% Azinho, Azinho, ou proporção de 2:4. E o fenótipo, 50% de chance do casal ter um filho de olhos azuis. Então, aqui, né, nessa representação, os olhos azuis, eles são recessivos, Azinho, Azinho, e o olho castanho é da mãe, Azão, Azinho. Quando eu junto aqui, ó, uma junção, vai ficar castanho, porque o predominante é o castanho, é o azão da mãe. O segundo filho pode nascer com olho castanho também. Mas eu tenho aqui, ó, chance de ter um filho de olho azul e outro filho de olho azul. Então, eu tenho 50% de chance de ter filhos de olhos azuis e 50% de chance de ter filhos de olhos castanhos, porque o dominante é o azão aqui da mãe castanho. É o que está escrito aqui, genótipo 50%, fenótipo também 50%. Genótipo é o que está no DNA, só para lembrar, e fenótipo é o que aparece, tá? Coloquei um outro exemplo aqui, ó. Um indivíduo normal, tá vendo? Azão, Azinho é o pai. A mãe também é normal, Azão, Azinho. Só que ela tem aqui no DNA dela um gene de albino, porque alguém na família dela é albino e ela não é albina, tá? Mas ela carrega esse gene. Então, como é que vai funcionar com os filhos desse casal? Eles têm aqui, ó, 25% de chance de ter um filho albino. Por que 25% de chance, professora? Porque eu pego esses 4 aqui, ó, somando esses 4, eu tenho 100%, certo? 25, 25, 50, aí junta 50%, 25, 25 cada um aqui, ó. Então, esse aqui seria 100%. Esse aqui é o da mãe, esse aqui é o do pai. Então, azão, azão, indivíduo normal, porque o pai ele é normal, tá vendo? Esse indivíduo aqui, azão, azão, ele nem carregou aquele gene albino ali da mãe. Normal. Eu tenho aqui 2 filhos, azão, azinho, que é esse e esse, tá vendo aqui? Azão, azinho. Esse aqui também, esse aqui ele não é albino, é como a mãe, mas ele leva no DNA aquele gene de ser albino. E tem um indivíduo albino, porque ele pegou o azinho do pai, que é recessivo, mais o azinho da mãe. Então, ele vai ser um indivíduo albino. Isso é um diagrama de Punnett, tá bom? Então, o diagrama de Punnett, o interessante é sempre fazer um jogo da velha, né? Como você pode ver aí, você pode observar, um jogo da velha. Eu tenho aqui a característica da mãe e a característica do pai, e vou jogar o jogo da velha aqui. Junto o azão da mãe com o azão do pai, fica azão, azão. Azão da mãe com o azinho do pai, azão, azinho. Aí aqui, azinho da mãe com o azão do pai, azão, azinho. Azinho da mãe e azinho do pai, azinho, azinho, que dá origem ao indivíduo albino, beleza? E agora, vamos falar um pouquinho sobre heredogramas. O que é isso de heredograma? Seria, digamos, entre muitas aspas, o pedigree, né? É a história de uma família. Heredogramas são representações do mecanismo de transmissão de características dentro de uma família. É bem interessante fazer heredograma da nossa família, né? Para a gente poder perceber de onde vieram determinadas características nossas. Isso é bem legal de ser feito. Em outras palavras, são usados diagramas para representar as relações de parentesco entre cada indivíduo e representado por cada
um símbolo, né? Eu vou falar daqui a pouco para você o símbolo que tem esses heredogramas. Então, por meio dos heredogramas, fica mais fácil identificar os tipos de herança genética e as probabilidades de uma pessoa apresentar uma característica ou doença hereditária. Então, olha só como é que funciona esses símbolos desse heredograma. Tá vendo? O quadradinho vai ser sempre o sexo masculino. Bolinha, sexo feminino. Se tiver um triângulo, pode ser um hermafrodita ou um sexo indefinido. Aqui, ó, tá vendo? 4 e 2 seria o número do sexo dos filhos. Tipo, tem 4 meninos e 2 meninas. Quando tiver escurecido, assim, o símbolo vai estar afetado por alguma doença, enfim, alguma coisa que aconteceu ali que foi afetada. Quando está só metade pintado, é heterozigoto para são heterozigotos para um caráter autossômico, tá? Isso aqui a gente vai deixar um pouco mais adiante, que a gente não vai trabalhar isso agora, não. Quando tem o risquinho no meio assim, é porque casou, né? Tem aqui um homem e uma mulher. Isso aqui é um acasalamento extramatrimonial. Quando tem pontinha assim, seria uma traição. Quando tem o risquinho no meio, é porque aconteceu divórcio na família. Quando tem 2 risquinhos, é um acasalamento consanguíneo, ou seja, primo, é um acasalamento entre primos, entre irmãos, entre parênteses, tá? Entre parente, né? Então, é acasalamento consanguíneo. Quando tá esse triângulo com risquinho no meio, são gêmeos monozigóticos, ou seja, são gêmeos idênticos quando tem triângulo com risquinho no meio. E quando tem só o triângulo, são gêmeos dizigóticos. Aqui, no caso, foi 2 meninas, mas poderia ser um menino e uma menina também, porque não são gêmeos idênticos. Então, esses aqui são os símbolos para os heredogramas. Vou mostrar aqui na próxima imagem como é que isso fica na prática. Olha lá. Eu tenho aqui o pai, a mãe, casaram. Esse casal tiveram 4 filhos, tá vendo aqui? Tem um menino afetado por alguma coisa e uma menina também afetada, um menino normal e uma menina normal. Esse menino afetado, ele casou com uma moça lá. Casou, aí tá aqui, tiveram um filho rapaz. Essa menina aqui casou com outro rapaz e eles tiveram uma menina. Eles são primos, porque eles, tá vendo aqui, são irmãos, né? Casaram, tal. Esses primos aqui tiveram um relacionamento, tiveram filhos, casaram. Isso aqui é um relacionamento consanguíneo, tá vendo? Entre primos. Casaram, tiveram 4 filhos de novo. Desses 4 filhos, nasceram nasceram gêmeos, tá vendo aqui gêmeos, ó, que vem aquele triângulo, só que não são gêmeos idênticos, são gêmeos bivitelinos, né, ou dizigóticos, tanto faz. E esses gêmeos aqui, das meninas, das gêmeas, uma delas nasceu com a doença que tinha lá em cima, lembra? Entre os irmãos. Essa menina nasceu dessa forma e os outros irmãos não nasceram assim. Um dos irmãos casou e aí não continuou a família. Então, o heredograma vai ser dessa forma aqui. E nas questões, geralmente, elas pedem para dizer, né, o que está acontecendo naquela família. Então, é basicamente isso que eu acabei de ler para você aí, tá vendo? Então, eu espero que você tenha gostado da aula, tá? Foi uma videoaula bem rapidinha sobre genética mendeliana. E tem alguns exercícios aí na plataforma para serem feitos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau.